Prontinho, já estamos online no Facebook. Boa noite a todos, boa noite a todas, Benedicite. Que alegria, mais uma vez, estarmos juntos para o estudo, um momento de estudo, reflexão da regra do nosso Pai São Bento. E hoje vamos para a parte 2 de 4 lives de estudo do capítulo 7 da regra, que fala sobre a humildade. E para nossa alegria, estamos recebendo mais uma vez o Dom Alexandre. Dom Alexandre, seja bem-vindo, mais um domingo, para essa segunda live do capítulo 7 da regra de São Bento, da humildade. E, para começarmos, vamos para a oração, que é o nosso sustento. E, para isso, eu convido a irmã Djanira. Boa noite a todos. Boa noite ao Dom Alexandre. Muito obrigada mais uma vez, por estar com a gente, fazendo esse momento tão importante de aprofundarmos o conhecimento da regra de nosso Pai São Bento. Então, para esse momento ser mais fecundo e mais profundo, vamos iniciar com uma oração ao Espírito Santo, pedindo Ele que faz nova todas as coisas, venha realmente renovar nossa esperança, dar alegria, transformar realmente esses momentos difíceis, Também refletindo sobre esse domingo da misericórdia, que a misericórdia de Deus é tão grande para cada um de nós, Que Ele realmente nos auxilie sempre, nos fortaleça nesse momento. Todas as pessoas que estão nos acompanhando, que irão ainda ver essa live, também sinto fortalecido por essa nossa momento, por essa nossa oração, momento de espiritualidade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instituísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos acompanhe, o Espírito Santo se faça presente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, irmã Djanira. Bom, então vamos para a segunda parte hoje do estudo do capítulo 7 da regra de São Bento. Lembrando que o Dom Alexandre deixou a tarefa de casa para a gente, Dom Alexandre? Ele publicou todo o conteúdo do nosso primeiro encontro no blog, feito especialmente o Militate, passei para todos, depois eu passo novamente. E a tarefa era ler capítulo 7 com o coração. E realmente, cada vez que a gente lê o capítulo 7, a gente reforça a nossa espiritualidade beneditina, a nossa jornada de vida, e nos leva a repensar o sentido da nossa vida. Então, Dom Alexandre, é com o senhor. Muito obrigado, Angélica, pela oportunidade, a irmã Djanira e a todos os que estão tendo a virtude da paciência de acompanhar essas lives. E é uma honra para mim falar sobre o assunto. E são conversações, na realidade, sobre a regra de São Bento como um todo, apesar de estarmos com os olhos e o coração no capítulo 7º da regra de São Bento, que é o coração da regra de São Bento, nós estamos em contato, na realidade, com o espírito de toda a regra. Isso vai transparecer de alguma forma
nos vários aspectos da regra, nos vários outros capítulos e partes da regra de São Bento. Nós estamos querendo conhecer a regra mais profundamente através do seu coração, por assim dizer, né? E lembrando mais uma vez que, conforme o espírito daquele ensinamento antigo sobre São Bento, de que nós encontramos a experiência de um bom pai que viveu aquilo que ensinou, nas palavras de São Gregório Magno, né? E o que ele ensinou, ele deixou registrado na sua regra, que relembrando, né, é uma regra de iniciação. Nós vamos ver hoje que essa palavra início é muito importante para a compreensão de todo esse assunto que nós estamos conversando, que é a sabedoria da humildade, né? E nós também é importante lembrarmos que, apesar de, no final da regra, São Bento apontar que esse é um início, né? A própria regra é um início, nós não só iniciamos, começamos, ou recomeçamos, ou retomamos o caminho, né, com a proteção de Deus, que é justamente isso que São Bento conclui a sua regra. Nós fazemos tudo isso com a proteção de Deus e com o auxílio de Cristo. Lembra das duas expressões que São Bento usa no último capítulo da regra de São Bento, que é o capítulo 73, e faz questão de deixar bem claro que todo o caminho que nós iniciamos ou reiniciamos nesse caminho de santidade e de busca de Deus, de intimidade com Deus e, consequentemente, de caridade para com os irmãos com quem a gente convive, não se faz sem a proteção de Deus, né? O termo querido de São Bento, Deo protegente, e o outro termo, com auxílio de Cristo, adjuvante Cristo. Então, sempre ter isso em mente, porque esse é um detalhe importante, principalmente quando a gente vai falar sobre Cassiano, que é que é um autor muito querido de São Bento, né, que é interessante que São Bento, a discrição de São Bento de não entrar em polêmica justamente com um autor em que ele não menciona o nome na regra, né? É engraçado que ele menciona as obras do João Cassiano na regra, mas não menciona o nome. E ao passo que no mesmo parágrafo ele menciona outros, como Basílio, né? São Basílio, das regras de São Paulo, ao lado de João Cassiano. Mas quando vai falar sobre Cassiano ao lado de Basílio, ele não menciona o nome, ele menciona só as obras, né? As colações e a vida dos pais, né? Enfim, e as instituições, né, que nós vamos dar uma olhadinha hoje. Então, justamente mostrando a discrição de São Bento com relação a não entrar em polêmica, justamente porque esse é um dado que é muito delicado quando a gente vai falar sobre, por exemplo, a virtude da humildade, que é o coração aqui de tudo que nós estamos falando, nós temos uma tendência, de repente, de colocarmos toda os nossos olhos, a nossa atenção, toda a nossa atenção naquele esforço humano, né, que depende para a expressão de uma virtude como essa, né? Num dos comentários, inclusive, que vocês enviaram e que eu não tive oportunidade e nem tempo de comentar, de replicar na outra
nosso último encontro, que alguém comentou que, deixa eu ver se eu lembro aqui, se eu tenho aqui ainda, de que humildade é um estilo de vida e não episódios isolados, um comportamento em relação a Deus, a nós mesmos e aos nossos semelhantes que permeia os nossos pensamentos e atitude. Inclusive uma citação de um autor chamado Elmer, 2018, do ano 2018, página 40. Né? Acho que Elmer é o autor que citaram aqui, né? Então, justamente isso é muito perigoso, porque, afinal de contas, nós temos a tendência de pensar que a humildade nesses termos colocados aqui na tradição monástica, espiritual, cristã, de que seja algo, assim, muito uma postura humana, né? Um estilo de vida, sendo que, na realidade, nós vamos ver aqui com os textos de que é mais uma mentalidade, né, que nós precisamos amadurecer, né, e que nós, inclusive, temos a possibilidade de regredir conforme a vida vai passando, a gente vai ficando mais velho, né, vamos ficando mais frágeis, e inclusive emocionalmente mais frágeis, talvez até menos humildes, né? Então, não é simplesmente um estilo de vida ou com um foco naquele esforço que nós podemos empreender. Nós vamos ver aqui que justamente São Bento tem essa sabedoria de reconhecer que é uma atitude, né, que nós, uma mentalidade que a gente amadurece, né, com a proteção de Deus e o auxílio de Cristo, né, na medida do possível. Então, tem vários aspectos que são muito delicados, e é engraçado que aquele artigo, alguém mandou um artigo de João Cassiano e a Regra de São Bento, escrito por um português, né? Um artigo que saiu na revista Humanitas, que é uma publicação da Universidade de Coimbra. E, inclusive, eu coloquei lá, para quem quer ter né, o prazer de ler o artigo, que é muito bonito, e, inclusive, no final do artigo tem até os graus da humildade do Cassiano e um paralelo com os graus da humildade de São Bento. O artigo termina com esse paralelismo, né? Mas, enfim, seria interessante dar uma olhadinha nesse artigo, principalmente na parte final, em que a gente pode comparar, de fato, o que São Bento aproveitou de Cassiano. Mas, na realidade, o que interessa para nós não é exatamente o que São Bento, quer dizer, comparar o que é de Cassiano, o que é de São Bento, etc. e tal. Mas é a mentalidade, não é o paralelismo do texto que nos interessa, mas é a mentalidade que São Bento quer transmitir para essa geração, para a nossa geração. Nós que estamos relendo um texto de 1.500 anos atrás, né, que possivelmente poderia ser anacrônico, né, e como é que essa sabedoria faz sentido hoje. Então, olhando Cassiano, muito mais do que fazer esses paralelismos de textos, não estamos fazendo um estudo aqui filológico, etc. Não, a gente está fazendo uma conversa modesta, né, e de identificar em São Bento, né, a humildade dele de assumir o que existia de melhor nesse assunto, em termos de sabedoria humana, né, e passar para a geração futura, né, que é justamente isso que nós estamos fazendo hoje.
Então, é mais uma mentalidade a ser assimilada na mesma forma que ele fez quando entrou em contato com não só o texto, como a tradição monástica via Cassiano, via regra do mestre também, né, que nós vamos ver domingo que vem. Enfim, nós vamos ver que é importante identificar que São Bento fala de João Cassiano, especificamente das obras dele, 2 vezes na regra. Uma vez no capítulo 73:5, né, de que nem toda observância da justiça se acha estabelecida nessa regra. Voltando àquela delicadeza de perceber de que a regra é um início somente, né? Aí ele menciona o que há de melhor se alguém quiser se aperfeiçoar e amadurecer e aprofundar a vida espiritual, pessoal e comunitária, principalmente. Aí ele fala que nem tudo está aqui. Mas se vocês realmente quiserem amadurecer o assunto, então veja lá as colações dos padres e as instituições e suas vidas, né? Ele menciona aí Cassiano, mas não menciona o nome, mas menciona as obras, é bem específico. E então, na regra, no capítulo 73, versículo 5, ele me faz essa menção. E ele também menciona as colações num outro lugar, que é no capítulo 42, versículo 3. Que ninguém fale depois das completas. É mais uma recomendação prática, que é um desdobramento do capítulo 5º da regra, né, que vocês já devem ter estudado, que é... Não, eu não sei se é o 5º ou se é o 6º. Eu acho que é sobre o silêncio. O silêncio, se não me engano, é o 5º. É isso? É o 6º. Bom, eu já sabia disso, eu só estava fazendo um teste para ver se vocês realmente sabiam, né? Enfim, é um desdobramento do capítulo 6º sobre o silêncio, né? O capítulo 42, no versículo 3º, ele fala, né, menciona que é importante que depois das completas se faça silêncio, né, no mosteiro, né, e que o que talvez seja interessante, para não ficar assim uma lacuna, talvez fosse interessante ser lido para os irmãos, a título de edificação, as colações, né? Colações é um outro termo para as conferências, que é a outra obra um pouco mais ampla a respeito desses assuntos de que ele vai tratar nessa primeira obra dele, que são as instituições cenobíticas, né? Ele vai falar mais específico, que é justamente o texto que nós vamos conversar agora, e falar assim de maneira mais ampla, um pouco mais romântica, etc., com outros exemplos bem práticos, né, a respeito dos vários assuntos, nas colações, que São Bento recomenda ser lida depois das completas para preencher uma lacuna que talvez seja interessante para que os irmãos cresçam, não só fiquem identificados, mas cresçam na compreensão da vida espiritual, pessoal e comunitária, né? É engraçado que ele fala que a leitura dessas obras, São Bento fala, é preferível a algumas leituras da Bíblia, inclusive, que ele recomenda, justamente nesse capítulo 42, que ele fala que ele menciona
que tem algumas leituras que não são saudáveis, né? Assim, para mentes fracas. Ele reconhece que na comunidade, né, nós temos todo tipo de pessoa, né? E algumas pessoas não estão assim, com o coração preparado, né, adequado para ouvir algumas leituras, inclusive da Sagrada Escritura, que vão poder ser lidas em outra ocasião. Mas nessa hora, o ideal é ler uma coisa mais leve. Então, aí eu já estou interpretando, né? Mas nesse capítulo 42, São Bento recomenda a leitura das conferências. Não menciona, de novo, o nome, né? Inclusive essa questão de não mencionar o nome está bem explicadinho nesse artigo dessa revista portuguesa, Humanitas, que justamente é uma delicadeza de São Bento de não entrar em polêmica justamente quando o nome de João Cassiano, na época de São Bento, ele estava assim, sendo meio mal falado, né? Justamente porque corria o risco de algumas dos textos, desses textos, serem considerados semi-pelagianos, que esbarra naquilo que a gente está falando no início. O cuidado de ver que certos assuntos, principalmente esse, o da humildade, precisa ser tratado com uma delicadeza para que não haja, assim, confusão de que são detalhes práticos da vida espiritual que dependem do esforço humano. Então, a gente não é humilde assim simplesmente por um estilo de vida. Eu resolvi e achei melhor e vou empregar todo o meu esforço para ser uma pessoa humilde. Não é assim que funciona, né? Mas é mais uma mentalidade que precisa amadurecer, inclusive correndo o risco de regredir nesse amadurecimento, uma regressão natural, justamente porque nós somos frágeis. Vai chegar uma hora da nossa vida em que a gente vai depender dos outros, né? E que, dependendo do tipo de pessoa, isso não vai ser fácil. São Bento mesmo já alertou São Pedro, né? Um dos textos da Sagrada Escritura, né? Você vai chegar uma hora em que você não vai amarrar o próprio cinto e vai ser levado para onde você não quer, né? Então, isso é delicado. Até Jesus percebeu que, né, a gente realmente precisa uns dos outros para crescer, né? Mesmo que esse crescimento vá até contra o nosso estilão de vida. Então, isso é muito delicado no sentido de que humildade pode ser, sim, causa não de amadurecimento espiritual, mas o contrário, de orgulho. Humildade e orgulho é assim, é aquela cobra que morde o próprio rabo, né? Quer dizer, quanto mais longe do orgulho você está, mais perto dele é perigoso você estar, né? Então, isso é muito relativo. E a delicadeza dessa relatividade vai aparecer o tempo todo nos escritos, principalmente de João Cassiano, que percebeu isso com a experiência que ele teve nos mosteiros de Belém, nos mosteiros do Egito e depois em outros lugares, né? Enfim, até aqui, alguém tem alguma questão, alguma pergunta que a gente possa prosseguir? Algumas reações? Tranquilo, Dom Alexandre. Muito bem. Então,
vamos entrar oficialmente em João Cassiano. Então, Dom Alexandre, pois não. só uma questão. Bento Gianniani, ele faz uma compilação da regra do mestre bem depois, é isso? Isso, Bento Gianniani é um outro contexto, né? Porque já é século VIII, não é isso? Isso, mais ou menos. Tá, já, obrigado. Ok. Mais alguma coisa? Muito bem. A proposta de João Cassiano com relação a essa doutrina que nós vamos encontrar particularmente nas instituições, que é a primeira obra de João Cassiano, né? Especificamente no livro 4º, nos capítulos 39 e 43, particularmente, que é ali, no capítulo 39 do livro 4º das instituições de João Cassiano, que nós vamos encontrar a base de São Bento, do pensamento de São Bento, nós temos uma proposta despretensiosa. Ali não é assim uma coisa estruturada. Quando a gente fala São Bento olhou para João Cassiano, mas a gente vai encontrar especificamente nesses 2 capítulos que são razoavelmente pequenos. João Cassiano, inclusive, usa a palavra resumir. Ele usa resumir. E mostra ali que humildade não por assim dizer, humildade é uma parte da compreensão teórica do progresso espiritual, do qual ele está querendo mencionar ali nos 4 primeiros capítulos desse livro. Então, depois, esse material todo está publicado ali nesse blogzinho que a gente está organizando, justamente para que a gente possa entrar em contato com esse material, com esse conteúdo, para a gente poder conversar aqui. Né? Então é importante depois vocês entrarem, o website é dehumilitate.wordpress.com. Então, depois, se vocês puderem, vocês vão entrar lá, vocês vão encontrar o capítulo 7º da regra de São Bento, vocês vão encontrar sobre todos mais ou menos, os dados que nós mencionamos nas fontes, que nós mencionamos na nossa conversa anterior, o contexto grego, né, os textos da Sagrada Escritura que foram mencionados, do Novo Testamento. Também tem lá João Cassiano, né, esse texto que nós vamos ler aqui agora, que eles são pequenos, então vale a pena a gente mencionar aqui. Né? Ainda bem que são resumos. Né? Eu não estou lendo toda o capítulo 7º da regra aqui com vocês, mesmo que fosse a contra-gotas, porque eu gostaria que vocês tivessem uma visão mais geral, né? E que vocês tivessem a possibilidade de fazer essa leitura e compreendendo, sabendo dessas fontes e dessa base, dessa compreensão mais ampla. Aí a gente faz a leitura de uma outra forma. E uma leitura que vocês podem fazer. Não a leitura que eu estou fazendo e incutindo querendo contribuir para a sua compreensão do capítulo 7º.
Não, é uma leitura que cada um de nós tem que fazer. Então, por isso que é importante que vocês leiam, né, e releiam, né, e talvez parem em algum degrau da humildade de São Bento e parem naquele que chama mais atenção e traga aqui para que a gente possa conversar, né, em cima do texto, né, tendo essa visão do contexto. É importante que cada um de nós forme, né, a sua compreensão. Claro que a sua compreensão, né, eu acredito que vale a pena nós contribuirmos para o contexto dessa sua compreensão. Enfim, nós vamos ver que a humildade é só uma parte da compreensão teórica do progresso espiritual que João Cassiano tem e que ele vai passar isso para São Bento. Vocês vão ver que São Bento tem outra, quando a gente vê aquela parte final do texto que vocês contribuíram, eu não sei quem é que mandou aquele texto para a Angélica. Seria interessante mencionar que alguém encontrou esse texto na internet e nos mandou aqui como contribuição para a leitura. Está lá, na parte do Cassiano, desse blogzinho que está reunindo conteúdos, né? No final, tem uma comparação, São Bento e Cassiano. Então, esse finalzinho é bastante interessante para que a gente possa ver em que tem algumas coisas, inclusive no sentido literal, né, que São Bento faz questão de preservar. E alguns desses detalhes pode chamar a sua atenção. Então, é importante que vocês reclamem aqui, né, a sua reação, né? Porque tem algumas coisas que soam anacrônico mesmo. Então é importante que a gente atualize isso, né? Que é inevitável, que é um texto de 1500 anos atrás. Então, para que isso faça mais sentido, é importante conhecer o contexto. Bom, apesar do texto que nos interessa realmente em Cassiano ser pequeno, a proposta é importante ver que a proposta ela é despretensiosa. Humildade é apenas uma parte da compreensão teórica, ela não é a principal. E que esse tipo de compreensão da espiritualidade, quando eu falo espiritualidade, é uma palavra moderna, né? Na realidade, o que a gente está conversando aqui é sobre o tipo de vida monástica. Esses textos têm a ver com a vida monástica, com o estilo de vida monástica em que Cassiano está querendo fazer propaganda. Ele é ocidental, ele tem uma cultura ocidental, vai para o Oriente, no Mosteiro de Belém, depois vai para o Egito, né, assimila todo esse conteúdo e depois volta para o Ocidente. Lá na Gália, em Marsella, né, hoje lá na França, que ainda tem alguns mosteiros que a gente vê que tem tradição, né, de João Cassiano, onde ele é venerado, inclusive, como santo, apesar de não ter sido oficialmente canonizado, né? Nós vamos ver que justamente esse detalhe, né, do estilo de vida que ele levou
qual o estilo de vida, que de repente São Bento pode até parecer que São Bento seja contra esse estilo de vida que Cassiano levou, porque ele foi meio giróvago, né? Para quem conhece o primeiro capítulo da regra de São Bento, dos tipos de monge, vai ver que esse é um tipo de monge que São Bento não apreciava muito, né? Inclusive o mestre também, né? Que ele vê lá os vários tipos de monge. Mas, enfim, a questão é que esse tipo de compreensão de espiritualidade chamava a atenção de São Bento, não pelo estilo giróvago de João Cassiano parece ter levado, né? Porque, afinal de contas, não foi por escolha que Cassiano passeou tanto, né? Por Belém, depois pelo Egito, depois em Constantinopla, depois na Gália, voltando para sua terra, etc. Enfim, a questão é como manter a integridade da vida monástica. Quando eu falo vida monástica, porque é sobre isso que ele está falando. Vida monástica a gente relê hoje. A gente pode mudar. A gente pode compreender como espiritualidade. Qual é a espiritualidade que ele está querendo passar para nós hoje? Quer dizer, essa pergunta que nós fazemos hoje, mas na realidade qual é o tipo de vida espiritual, o tipo de compreensão de vida monástica que ele está querendo, que ele transparece no seu texto, apesar desses anos de passeio. E nesses anos de passeio, que ele não fez por ser um monge problemático, mas justamente por a gente vê que na história vai mostrar que ele se envolveu bastante com a igreja, no sentido pastoral mesmo. Principalmente quando ele volta para Marsella, e ele escreve as instituições a pedido de um bispo, que sabe que ele tem essa experiência e que está preocupado com a formação dos seus futuros sacerdotes, né? da sua futura, dos líderes da sua igreja. Então, João Cassiano, com certeza, foi um excelente professor, formador, né? E contribuiu com esses escritos das instituições e das conferências. Quer dizer, o desafio de manter uma integridade na vida espiritual em meio a uma vida com tantas variações de contexto, que é justamente a situação em que nós nos encontramos hoje. Nós estamos aqui conversando sobre espiritualidade, né, em contextos completamente diferentes. Eu estou no mosteiro e cada um de vocês está num contexto completamente diferente. Então, o que a gente tem em comum hoje, aqui? Justamente essa preocupação com o amadurecimento espiritual, com o amadurecimento pessoal que vai ter desdobramento na vida comunitária. Então, o texto de João Cassiano, ele demonstra essa preocupação, né? Manter a integridade de uma vida espiritual no meio de contextos diferentes. Nesse sentido, a gente pode lembrar aqui, tem um grande especialista em Cassiano atualmente. É um monge de um mosteiro nos Estados Unidos, em Minnesota, e ele se chama Dom Columba Stewart. Ele escreveu a sua tese de doutoramento sobre Cassiano. Inclusive publicou essa tese, o livro se chama Cassiano, o Monge, né? Cassian, the Monk.
e foi editado pela Oxford Press. Então, lá ele menciona um detalhe interessante de que os seus ensinamentos para os mosteiros, né, a contribuição para a formação, não só para os mosteiros, que normalmente gira em torno desses temas, contemplação, oração, castidade, por exemplo, né, colocando assim de maneira bem ampla, bem genérica. Esses ensinamentos são assim, ele usa até o termo engraçado, ele usa o termo ensinamentos portáteis. Podem ser ensinamentos portáteis, como o breviário. Né? Para quem sabe da história da liturgia, sabe que o breviário é justamente uma forma breve daquelas horas que os monges passam rezando nos seus mosteiros. Então, para não se perder a tradição, tem vários contextos que permitiram a criação de breviário. Quer dizer, você coloca tudo num livro só, às vezes o livro fica grosso assim, né? Num livro só, todas as horas, e assim de maneira mais resumida, mais breve, para poder ali bater o cartão, para manter minimamente uma tradição que a igreja mantém, né? Que está ligada à identidade da igreja. Então, para a gente se sentir conectado, a gente tem esse breviário. Da mesma forma, eu não sei se eu poderia falar da mesma forma, mas é interessante que esse especialista em João Cassiano hoje, ele faz essa tradução, né, de que os ensinamentos que o João Cassiano traz para os monges, os mosteiros, inclusive São Bento assimilou isso bem, né? São ensinamentos, apesar de delicados, esse é o grande desafio, como é que eu vou manter a integridade da delicadeza desses assuntos, assim, colocando de maneira portátil, quer dizer, que serve para você levar para qualquer lugar, independente do conceito, não é só para o mosteiro. Nós não estamos mais falando só para monges. O capítulo 7º da humildade, São Bento fala, é o início. E não é só para monges, porque ele assimilou isso de Cassiano, bem assimilado. Então é interessante que ele propõe isso, são aspectos da espiritualidade que, para fazer isso, precisa ser um artista, né? Precisa ser um escritor de primeira, para manter a delicadeza e a integridade desses ensinamentos complicados, que até hoje a gente tem dificuldade para assimilar bem, né? Com a convicção de que a caridade prevalece sobre esses aspectos práticos, né, da solidão e mesmo da contemplação. Isso são palavras do professor do Dom Columba Stuart, que é um monge beneditino americano. Interessante essa visão quando ele apresenta os escritos de Cassiano, né? E outra coisa interessante também que ele menciona que ilustra bem essa convicção, é o serviço da hospitalidade e do ensinamento, né? Eu poderia usar outra palavra aqui, da catequese, etc. e tal, mas estou usando um vocabulário mais acessível, menos catequético aqui, tá? Mas isso São Bento pegou também, né? Principalmente a questão da hospitalidade. Nós vimos que São Bento, na regra, né, o capítulo sobre os hóspedes é simplesmente maravilhoso. Ele é de uma espiritualidade assim que a gente não vai encontrar. A gente encontra em outros escritos até anterior, mas assim, o modo como coloca as coisas, isso é João Cassiano, é a herança de João Cassiano.
porque ele vagou aí por vários lugares e foi hóspede. Foi bem recebido e mal recebido. A gente sabe que a peregrinação e a hospitalidade no mundo antigo é fator é uma espiritualidade penitencial que realmente faz a gente amadurecer mesmo sem querer, né? E Cassiano sabia disso, passou isso, e São Bento assimilou bem, tanto que ele dedica com detalhes, né, como é que a gente deve receber os hóspedes, como se estivesse recebendo o próprio Cristo. E isso são detalhes que são bem práticos para nós, né? São Bento fala na regra, né? A gente sabe que os hóspedes, que receber hóspedes, não é assim fácil. Eu já estou interpretando a regra, porque esse não é o nosso capítulo aqui, né? Mas eu estou falando aspectos que são importantes para compreender a formação do nosso amadurecimento espiritual, que vai ser, assim, conteúdo para que a gente possa ver se a gente está crescendo na humildade. Então, para receber hóspedes, a gente precisa se despojar de várias coisas, do nosso conforto. Nossa vida vira de cabeça para baixo quando a gente tem que receber alguém. Então, é um despojamento assim de espírito, assim bem delicado. Bom, a questão é que João Cassiano vai mostrar, né, e São Bento vai assimilar bem, que o verdadeiro trabalho do monge, quer dizer, nós estamos falando mais de monge aqui, vamos traduzir, que o verdadeiro trabalho de amadurecimento espiritual, quando eu falo de monge aqui, eu já falei na outra, na nossa outro encontro, de que a gente precisa adaptar os termos, né, sem perder a integridade do ensinamento antigo, né, de que o verdadeiro trabalho do monge, isso vai aparecer bem nas conferências, que as conferências é uma versão mais romântica, mais ampla das instituições, né? É a profundidade da sua teologia que vai aparecer no realismo da sua experiência, ao invés da retórica. Então, nós vamos ver que se a gente pode falar em teologia da humildade, por assim dizer, né, etc., a espiritualidade, o coração da regra, né, não é retórico, é com base na experiência que o João Cassiano viveu, aí passando por esses diversos contextos, né? Então, é o realismo da experiência. Por isso que é importante ler o texto, por isso que é importante recolher o conteúdo, para que vocês tenham a oportunidade de ler, de ver esses detalhes através da sua leitura. Então, esse blog não é sobre comentários meus. Tem nada meu lá. Absolutamente nada. Nenhum texto meu tem. A única coisa que tem é a organização mesmo. É colocar o material junto para que vocês entrem em contato com os textos antigos, vocês leiam e identifiquem se isso que a gente está conversando hoje faz sentido ou não. Se não fizer sentido, pelo menos vocês vão ter a oportunidade de fazer a sua leitura do texto que está lá, né? E incentivar vocês a lerem mais, etc. Alguém tem alguma questão aqui com relação a esse detalhe? Tem um comentário aqui do Alexandre, do Facebook,
da Áurea Maria, a peregrinação faz parte de toda a tradição espiritual. Alguns povos foram exclusivamente nômades. Esta não seria a forma mais eficaz de se trabalhar os desapegos, de reconhecer a transitoriedade da vida? Questionamento aqui da Áurea. Muito bem. Tanto que a espiritualidade, se vocês forem olhar mais para frente, né, não é esse contexto aqui agora, só é esse contexto aqui agora que a gente está conversando agora, porque nós estamos mexendo com um monge peregrino. Cassiano foi um monge peregrino. Ele não teve essa intenção, mas só dele ter saído do Ocidente e ido para Belém, né, ele e o amigo dele, né, ele não fez isso sozinho, já é uma peregrinação de ir, quer dizer, uma pessoa que teve, eu não vou falar, aqui não é o contexto da gente ficar entrando nesses detalhes, né, mas uma pessoa que teve condições de viajar, né, nessa época, de fazer uma peregrinação. E lá teve a intenção de viver uma vida monástica em Belém. E durante 10 anos ele ficou ali naquele mundo antigo ali, entre Belém e as famílias monásticas egípcias. Ficou nesse contexto durante 10 anos, como peregrino. Claro que ele não teve essa intenção, mas o que está no contexto aí é a peregrinação, é natural. Aí mais para frente, a gente vai ver, principalmente com o monarquismo irlandês, os monges irlandeses, eles vão assumir a peregrinação e principalmente o exílio como forma de despojamento. O exílio pela peregrinação, né? Através da peregrinação. Isso vai fazer parte de uma tradição monástica mais para frente aí. Mas é claro que vai ter base aí nessa experiência de João Cassiano, etc. e tal. Com certeza, de fato, uma das... que nós estamos, quando a gente vai falar sobre vida monástica, amadurecimento espiritual, você vai ver no texto de João Cassiano. A palavra prática é renúncia. Tanto que humildade é um desdobramento disso. Não é o único desdobramento, mas é um dos sinais, o termo antigo índices, um dos sinais empíricos de que a gente está amadurecendo espiritualmente. Agora, claro que como isso vai virar uma tradição mesmo, principalmente entre os monges irlandeses na história do monarquismo, que a gente pode ver bem mais para frente. Mais alguma coisa? No Facebook, não. Muito bem. Então, continuando aqui. As duas partes mais importantes para nós, aqui são 2 capítulos pequenos do livro 4 das instituições. Aqui São Bento é a fonte de São Bento, principalmente no capítulo 39 do livro 4 das instituições de João Cassiano. Então, eu vou ler algumas coisinhas aqui. A primeira, o Cassiano começa esse capítulo assim. O início, e ainda põe início entre aspas. O início e a garantia da nossa salvação é o temor do Senhor. Então ele já começa com a Sagrada Escritura. E usa a palavra que São Bento usa no final da regra.
é o início. Então, quando apresenta dessa maneira, a gente se sente assim, um pouquinho mais leve, né? Porque nós estamos falando de uma coisa tão delicada, e dependendo de como a gente trata esse assunto, pode ser tão pesado, que para nós, meros mortais, e principalmente eu, um péssimo monge, já me sinto um pouquinho mais tranquilo, porque, né, somos todos iniciantes. Se a gente for, no final das contas, né, a gente pode apelar para a misericórdia de Deus. Hoje não é o domingo da misericórdia? Então, um sinal da misericórdia de Deus é justamente os mais importantes legisladores da vida espiritual do mundo antigo. Aí, né, já tem esse olhar misericordioso de Deus, né, que considera que tudo é graça. Enfim, o início e a garantia da salvação é o temor do Senhor. Quem se forma no caminho da perfeição, nela encontra a origem da conversão, a correção dos vícios e a perseverança na virtude. Ok. Continuando o texto. Quando a perfeição penetra na alma, faz nascer o desprezo por todas as coisas, o horror do mundo e o esquecimento dos parentes. Veja bem, não é para colocar isso em prática, no sentido literal. Isso daqui é um primor poético, da literatura poética da vida espiritual. Então, é um poeta falando aqui. Não é algo que poesia, quem conhece poesia sabe, né, que não é a interpretação, ela não é literal. Ela tem que ser do coração. Então, ela tem níveis profundos de compreensão. Continuando. Ora, o desprezo e o despojamento de todas as coisas conduzem à humildade. A humildade pode ser reconhecida pelas seguintes marcas, ou índices, o termo. Primeiro, o monge mortifica todas as suas vontades. Então a gente sabe onde é que está a raiz aí. Está lá dentro. Segundo, se nada se esconde ao Pai espiritual, não só em relação aos seus atos, mas também sobre os seus pensamentos. Estão vendo que tem várias coisas com relação ao coração aí. Tudo é o coração. É interessante que tem aspectos, principalmente especialistas na compreensão desse texto de João Cassiano, que fala que esse livro, As Instituições, é composto de 12, quer dizer, essa obra, As Instituições, é composta de 12 livros. Os primeiros 4 livros fala com relação ao homem exterior. E os outros 8 livros falam sobre o homem interior. Agora, isso é engraçado porque nós ainda estamos falando do homem exterior aqui. Porque justamente nós estamos falando de coisas práticas. O que a gente pode realmente fazer, sinais, né, que a gente pode perceber exteriormente de que a gente está progredindo na vida espiritual. Aí os outros capítulos falam sobre os 8, deixa eu ler aqui o título original é
as instituições cenobíticas e os remédios contra os 8 vícios capitais. Então, é engraçado que os outros, nós estamos no finalzinho aí dos primeiros 4 livros. A partir daí, a gente entra a falar sobre os 8 vícios capitais. É engraçado que esses vícios, eles têm raízes aqui dentro. Por isso que é engraçado que, quando a gente vai falar de vício, né, a gente, quer dizer, o comentarista aqui, inclusive esse comentário que eu estou me referindo, é o comentário do introdutório às instituições que o abade Paulo Rocha, da Bahia, que já faleceu, foi abade da Bahia durante muito tempo, ele que fez o comentário inicial à tradução das instituições, e ele fala que as instituições se compõem de 12 livros e se divide em 2 grandes partes, de proporções bem diferentes. Então ele fala que os primeiros 4 livros tratam do homem exterior, e os outros 8 livros tratam dos vícios principais contra os quais o monge deve lutar para alcançar a pureza do coração. Então é interessante que deveria ser o contrário, né? Quando a gente fala da vida espiritual, né, que a raiz está na vontade, quer dizer, primeiro o monge mortifica todas as suas vontades, quer dizer, são questões mais do homem interior do que do exterior, né? Mas, enfim, é uma maneira assim, diferente de colocar as coisas, né? Vamos ver se é o homem exterior mesmo do que a gente está falando aqui ainda. Segundo, se nada se esconde ao pai espiritual. A gente já vai ver que isso vai aparecer nos graus da humildade de São Bento. Terceiro, se não confia em seu próprio julgamento, porém, agindo com discrição, se entrega em tudo ao parecer do pai espiritual e ouve os seus conselhos com uma alma ávida e inteiramente receptiva. Porque a gente pode se abrir para o pai espiritual por questão de orgulho, né? Olha o quão eu sou sincero com o Senhor, né? Não, eu sou tudo, principalmente sincero. Sinceridade acima de tudo. A verdade acima de tudo. A verdade também pode ser usada para alimentar o orgulho espiritual. Enfim, é tudo muito delicado. Quarto, se em tudo observa a mansidão na obediência e uma inalterável paciência. Quinto, se longe de injuriar o próximo, não se aflige nem se entristece das injúrias que recebe. Sexto, se nada empreende nem ousa fazer que não seja recomendado pela regra, o uso comum e o exemplo dos mais velhos. Sétimo, se permanece contente no rebaixamento e considera em tudo que lhe é ordenado ser um medíocre e indigno servo. Oitavo, se diz, não apenas com os lábios, mas acredita no fundo do coração ser o mais inferior de todos. Nono, se guarda o silêncio e não eleva a sua voz. E décimo, se não se mostra pronto e fácil ao riso. Isso aqui aparece bem numa cena emblemática do Nome da Rosa, né? Que é proibido o riso. O monge não ri. Enfim, estes e outros são sinais da verdadeira humildade. Estou lendo Cassiano ainda. Quando a possuíres, ela te conduzirá ao degrau superior da caridade que não admite o temor. Assim, o que antes observava por temor, começarás a praticar sem dificuldade, e como que, naturalmente, não mais
por medo dos suplícios ou do castigo, mas por amor ao bem em si mesmo e pela alegria encontrada na virtude. Enfim, Cassiano enumera 10, por assim dizer, 10 marcas, né? 10 sinais, índices de que nós estamos progredindo no caminho da espiritualidade, assim, em termos mais atuais, né? E São Bento, com certeza, conhecia esse texto, mas dá para ver que, embora ele tenha enumerado 10 aqui, né, alguns comentaristas mencionam que não é assim taxativo, não são 10 e pronto, não. Ele mesmo vai falar no capítulo, no livro 4º, no número 43, também está lá para vocês conferirem, o número 43, que ele vai falar aqui. Já expusemos longamente essa doutrina, porém, para que ela fique mais facilmente gravada no teu coração e permaneça indelevelmente na tua memória, quero compor um resumo, ele usa a palavra resumo, que permita possuir todos os mandamentos numa breve fórmula. Essa é outra palavra também que o Cassiano usa assim tranquilamente, principalmente na conferência número 10 das outras obras dele, né? A conferência 10ª, que é sobre a oração, que ele vai falar da fórmula que ele vai usar, ao invés de falar mantra, que hoje a gente importa do Oriente para falar sobre meditação, né? Na conferência 10ª, o Cassiano vai usar de novo a palavra fórmula, para que fique na memória, isso que a gente pode usar, inclusive, para fundamentar a meditação hoje, né? Para que fique gravada no teu coração e permaneça indelevelmente na tua memória, numa breve fórmula. Bom, mas essa não é a nossa questão aqui. Continuando. Em poucas palavras, olha como ele é repetitivo, mas assim, mostrando assim, de maneira enfática da portabilidade desse ensinamento. Apesar da delicadeza, mas a gente poderia ficar aqui anos e anos conversando, fazendo uma terapia sobre a humildade, né? Para passar do estilo de vida, mencionado no comentário aqui, se vocês lembram, do estilo de vida para um paradigma de mentalidade, uma nova mentalidade, que na realidade é isso que nós estamos falando aqui, de mudança de mentalidade, né? Humildade, a questão é essa, não é de estilo de vida, é de mudança de mentalidade. E cai bem, principalmente nessa época que nós estamos vivendo agora, nós estamos o 8º dia da Páscoa, que é justamente vida nova. Então, nada mais adequado do que falar sobre esse assunto dessa maneira, nessa perspectiva de mudança de mentalidade mesmo, né, para mostrar esse amadurecimento, né, da vida espiritual pessoal. Então, em poucas palavras, o método para que te possas elevar sem dificuldades nem trabalho à mais alta perfeição. Quando ele fala método para que te possas elevar sem dificuldades nem trabalho, isso lembra várias coisas, não só da Sagrada Escritura, como também da tradição, né?
que é, inclusive, beneditina, que São Bento vai falar no prólogo, né? No começo, estreito início, mas depois, com palavras do próprio São Bento, né? Com inenarrável doçura de amor se percorre os caminhos do Senhor, etc. e tal. Então, é São Bento falando a mesma teoria aqui. Vocês estão vendo a portabilidade da teoria. E vocês estão vendo o quão experiencial e afetivo é essa teoria. Muito mais do que retórica. Porque poderia ser retórico, mas é afetivo. É ao coração que nós estamos falando aqui. E não é só mudança de mentalidade no sentido da mente, não. É mudança no coração, é conversão. Mas conversão naquele sentido de que é um processo, de que está respeitando o processo natural das coisas. Né? E contando com a graça de Deus. Deu protegente, né? Adjuvante Cristo, de São Bento. Então, nesse sentido, também lembra um pouquinho aquele método que é tão propagado hoje. Hoje se fala muito, principalmente os coaches aí, né? O pessoal fala muito de métodos assim bem práticos para que a gente possa mudar a nossa mentalidade, né? Falando um pouquinho da plasticidade do nosso cérebro, né? De como é que se cria um novo hábito, de que leva, parece que 60 dias para criar um novo hábito, não sei quantos dias por uma primeira fase, depois passa por uma segunda fase, depois uma terceira fase, etc., se explicando com muitos detalhes exatamente isso que Cassiano já mencionava no seu ensinamento aqui, há mais de 1.500 anos atrás, ou mais, né? Que é justamente esse método. Qual é o método? O método para que possas elevar sem dificuldade nem trabalho a mais alta perfeição. Qual é o método? Então ele fala o método aqui, ó. O início da nossa salvação, como da nossa sabedoria, na realidade nós estamos falando de sabedoria. Conforme ensina a Escritura, é o temor do Senhor. A gente sempre começa pelo temor. A Sagrada Escritura garante isso. Principalmente para as pessoas que são mais imaturas, né? É pedagógico isso. A gente, às vezes, começa pelo temor. Mas o temor, assim, no sentido amplo, né? A gente precisa de razões bem práticas para começar um trabalho. Qualquer tipo de trabalho. Para qualquer mudança de mentalidade, ou para qualquer exercício de um novo hábito. Né? O começo não é fácil, precisa de um incentivo, às vezes a gente precisa até das outras pessoas, de um coach mesmo. A gente precisa uns dos outros nesse sentido. Do temor nasce uma salutar compunção. Então, ele já começa a ficar afetivo. O que é compunção? Vem de agulha mesmo. É perfurar, é espinho. Você perfura o coração. É algo bem pontiagudo que pega bem ali aquela dor aguda mesmo. Né? Vamos compungir o coração. Nesse sentido. Da compunção do coração, inclusive mais tarde, começa aqui, mas vai virar uma espiritualidade muito específica da cultura ortodoxa grega, né, e oriental, russa, etc. A compunção do coração é um sinal, um índice, uma marca de que a gente realmente está no início desse caminho de conversão.
A compunção do coração gera, quer dizer, tem um sinal visível disso, que é as lágrimas, a compunção das lágrimas. E aí tem toda uma simbologia, etc., que vai se desenvolver com o tempo. Então, da compunção do coração procede a renúncia a saber. A renúncia, que a gente estava falando antes. Mas, assim, não estamos falando de renúncia no sentido só de metodológico, retórico. Pode até fazer sentido. Mas nós estamos falando de renúncia no sentido afetivo mesmo. A gente percebe, começa a perceber o real sentido das coisas. Nós estamos falando aqui também, né, de uma grande teoria, que não é bem teoria, né, a logoterapia, né, que é o sentido, o verdadeiro sentido da vida, das coisas da vida. A compulsão procede à renúncia, a saber, o desprezo e o despojamento de todos os bens, no sentido de prática. E depois, o despojamento conduz à humildade. Pois a gente vai ver que, na realidade, o despojamento material é um primeiro estágio, né? O segundo estágio é o despojamento interior, que é o mais difícil, né? Porque se livrar de coisas materiais pode ser até bem mais fácil. Agora, o interior, se despojar da mentalidade que está enraizada no nosso coração, e isso aí é a vida inteira, é até a morte. E olha que a gente chega na morte e a gente volta a ser criança. Volta às nossas... Por isso que eu estava falando que não é questão de estilo de vida, mas... E também não é simplesmente de mentalidade, mudança de mentalidade no sentido de que a gente só, nesse sentido, a gente só evolui. Não. A gente precisa da caridade. A caridade é que é o desdobramento mais importante, porque nós vamos precisar dos outros quando a gente tiver, na prática, regredindo da humildade. Vai chegar uma hora, se a gente for viver muito e morrer assim, velhinho, nós não vamos chegar lá cheio de sabedoria. Eu espero que sim, lúcido, etc. e tal. Mas muitas pessoas têm a experiência, na realidade, do contrário. Volta a ser criança. Né? Sem falando assim de maneira ampla. Né? São as nossas fragilidades. E por isso que a caridade que é mais importante do que qualquer doutrina sobre ensinamento espiritual. Nós estamos falando sobre ensinamento espiritual. A verdadeira humildade, ela vai realmente transparecer quando nós chegarmos à conclusão de que nós precisamos uns dos outros, até o fim, e principalmente nas últimas horas. Isso é justamente isso que nós estamos vivendo hoje, nesses nossos dias tão difíceis. Enfim, continuando aqui, da humildade brota a mortificação da nossa vontade própria. Então, isso daqui, a vontade própria, que apareceu antes, né? Na realidade é ali que está as raízes. Né? A vontade, né, é o nosso coração, é onde está o nosso coração, é a expressão do nosso coração. Então é ali que a gente precisa, a grande pedagogia, a grande educação aí na realidade é a educação do coração, a vontade. Santo Agostinho vai ter vai desenvolver isso assim de maneira maravilhosa. Eu até coloquei ali no blog um capítulo sobre tradição. Inclusive começo com um texto pascal de Santo Agostinho para mostrar que essa questão, um exemplo da doutrina de Santo Agostinho sobre esse assunto, de que é uma homilia pascal, de que a gente usa para ver que o que Santo Agostinho está querendo ensinar exatamente nos seus sermões, assim, de maneira pastoral, mais pastoral do que
de filosofia, em termos como filósofo, né? Justamente que é uma mudança de mentalidade mesmo. E qual é a mentalidade? A mentalidade de Cristo, que São Paulo mostra bem na Epístola aos Colossenses especificamente, que São Bento vai reproduzir no capítulo 72 da regra, né? Enfim. Então, toda a teoria de Santo Agostinho, na realidade não é teoria, ela é mais uma abordagem pastoral que vai cuidar desse detalhe da educação da vontade, do cuidado, assim, sem ser teórico a respeito disso, né? Muito teórico, quer dizer, é mais pastoral do que qualquer outra coisa. Depois, a mortificação da vontade arranca e contraria os vícios. Ele fala assim com uma naturalidade, né, que às vezes espanta a gente, né? O resumo que ele faz assim de uma coisa tão delicada. Na medida em que desaparecem os vícios, as flores das virtudes desabrocham. E a multiplicação das virtudes resulta na pureza do coração. É justamente sobre isso também que a gente vai conversar um pouquinho nos nossos próximos encontros, né? Que também faz parte do vocabulário de uma espiritualidade oriental que vem depois, etc. Que tem raízes aqui. A pureza do coração constitui a perfeição da caridade apostólica. Então, a pureza do coração aparece bem ali, lembra a Sagrada Escritura, né? Bem-aventurados os pobres em espírito. O que são esses pobres em espírito? Não é a mente, é o coração. É essa pureza de coração de que Jesus vai, de alguma forma, falar sobre, né? A primeira das bem-aventuranças, né? A pureza do coração. Enfim, tem um trecho bonitinho no início do capítulo 5º, do livro 5º, que não é o nosso assunto aqui, mas ele fala assim de maneira bem poética, fala aqui na medida em que desaparecem os vícios, as flores das virtudes desabrocham. Aí no início do capítulo do livro 5º, capítulo 4º do livro 5º, ele vai mencionar que só um minuto. O monge que deseja fabricar um mel espiritual deverá, como prudente abelha, sugar a seiva da flor de cada virtude naquele em que ele mais se manifesta. E com toda a diligência, deve depositar na colmeia do seu coração. Isso é uma imagem que ele dá para explicar que um testemunho do abade Antão, segundo o qual se deve aprender cada virtude pelo exemplo daquele que a possui de maneira especial. Então ele vai demonstrar, esse texto está lá no blog também, como um exemplo de que as virtudes vão aparecer de maneira diferente nas pessoas. Não é, a gente não tem que buscar numa pessoa todas as virtudes. Não. Uma pessoa é humilde, a outra é mais silenciosa, a outra tem um amor à castidade que a gente admira, né? Mesmo que a gente também tenha que ser casto, mas a gente sempre admira alguém. Alguém tem um amor pelo trabalho que inspira. Então, o texto fala exatamente aqui, de que a regra é da discrição. Nós vamos ver uma doutrina aqui da discrição, muito, assim, de maneira muito mais ampla. A mãe de todas as virtudes não é a humildade, é discrição. Ele fala, temos aqui uma antiga e admirável máxima do bem-aventurado
Abade Antão. Ele ensina que o monge que após ter abraçado em toda a plenitude a vida cenobítica, a vida em comunidade, se esforça para atingir os cimos mais sublimes da perfeição, quer dizer, o amadurecimento espiritual, e toma em mãos a regra da discrição. E para chegar a esse cume da vida anacorética, que parece aqui que a vida anacorética é o objetivo da vida cenobítica, né? São Bento mesmo fala que o gênero mais forte de monges, de vida espiritual, é a vida em comunidade. Mas alguns recebem o dom, a graça de viverem a vida eremítica, viver sozinho. Então, para chegar ao cume dessa vida, que na realidade a gente tem que ler assim, ao cume do amadurecimento espiritual, esse monge deve evitar querer aprender de um só toda espécie de virtude. Aí chega aquele texto que eu li. O monge que deseja fabricar um mel espiritual deverá, como prudente abelha, sugar a seiva da flor de cada virtude naquele em que mais se manifesta, e com toda a diligência depositar na colmeia do seu coração. De um, colherá a discrição, de outro, a gravidade, de outro, a paciência. Neste, o exemplo da humildade. Naquele, a abstinência. Um irmão manifesta o encanto pela simplicidade. Outro se destaca pela magnanimidade. O outro pela misericórdia. Observará num o amor pelas vigílias. No outro, o amor ao silêncio. Certo irmão, enfim, lhe ensinará o zelo pelo trabalho. E assim, depois vocês leiam o texto que está lá, que é simplesmente lindo, mostrando justamente essa preocupação pastoral com aquilo que a igreja precisa. Não é com aquilo que eu preciso para que eu seja mais maduro espiritualmente, ou para que o meu mosteiro, o que eu preciso no meu mosteiro, o que eu devo cobrar dos meus irmãos. Não. É aquilo que é aquele grande desafio. Né? É o envolvimento com a igreja, que os textos de Cassiano vão mostrar, e que São Bento faz questão de que a gente releia esses textos, porque justamente sobre isso que se trata a humildade. A gente crescer nessa disposição, porque na realidade é a caridade que é o objetivo de tudo aqui. Então, por isso que o serviço à igreja, nessa questão espiritual, nós estamos pensando no nosso... Isso não é maduro, pensar somente na nossa evolução espiritual. A gente tem que realmente crescer para os outros. E é disso que a gente vê o sentido de todos os escritos de João Cassiano. E é com certeza esse tipo de educação que São Bento gostaria que os seus monges tivessem, tanto que nós vemos lá a recomendação da leitura de João Cassiano, uma recomendação de leitura leve e edificante. Não é qualquer leitura que a gente precisa colocar no refeitório, de história, seja lá o que for. Não é conhecimento, mas o que a gente precisa é de sabedoria. Né? E não são todos os livros que são feitos para o refeitório, para ler na hora que a gente vai comer, como acontece nos mosteiros. Você sabe, quem já ficou em mosteiro sabe, durante as refeições, né, os monges leem, né? A gente escuta leituras, né? E São Bento é bem específico. Não só qualquer leitura, como também não pode ser qualquer um. Na época, não eram todos que eram letrados, né?
E também, mesmo sendo letrado, precisa ter jeito para ler. Precisa ter uma voz agradável também. Não pode ser qualquer um. Senão, ao invés de ajudar na digestão, pode, né, ser alvo de piada ou dar uma indigestão em alguém, né? Então, isso depende muito do jeito, depende muito do livro. Agora, São Bento sabe bem que tipo de livro é o adequado, né? E ele faz questão de citar as colações. E para amadurecer espiritualmente, as instituições. E nesse sentido, terminando com uma frase de São Bento mesmo, né, ilustrando bem tudo isso, do capítulo 72, versículo 9, ele usa uma expressão: amore deum timent. Quer dizer, temer a Deus com amor. Quer dizer, claro, a gente passa do temor ao amor. É sobre isso que a gente está falando. Mas São Bento tem uma delicadeza de que o temor de Deus é o início. E ele pode permanecer. Isso é questão de maturidade espiritual. Não é simplesmente de paradigma, de agora não tem mais temor. Agora eu faço automatizado, sem pensar, quer dizer, tudo fácil. Do ponto de vista de hábito, é assim, mas não, nós estamos falando de estilo de vida, de novo hábito. Nós estamos falando de amadurecimento de coração, com a possibilidade de lidar com a nossa fragilidade de como é que fala, de regredir no amadurecimento, principalmente como parte da fase da vida mesmo. Mas viver os melhores momentos da comunidade com o melhor que a gente tem. Então, por isso que ele usa temer a Deus com amor. E depois, no capítulo 66, versículo 4, ele também usa a mesma... Você vê que é a mentalidade mesmo, né? Fica realmente no coração. Cum omni mansuetudine timoris Dei, com toda a mansidão do temor de Deus. Enfim, gostaria de terminar com esse resuminho, né? Que fique no nosso coração. Temer a Deus com amor, com toda a mansidão do temor de Deus, da regra de São Bento. Enfim, a gente pode terminar e abrir para conversar um pouquinho a respeito desses detalhes, se alguém tiver alguma questão. Eu acho que eu estou rastejando ainda no conhecimento beneditino. Maravilhoso, Dom. Eu estive aqui pensando, acho que a Cristina pode confirmar isso junto comigo. A humildade está diretamente relacionada a um autoconhecimento, a um conhecimento de si mesmo. Ego e self. Não basta ser humilde, nós falamos hoje da humildade exterior, né? Mas a humildade interior, o self, na psicologia, né, Cris? E o ego. Então, eu posso... E o monge, o Anselmo Brum, também fala disso, né? Brum fala disso também, o calar-se para fora e calar-se para dentro. Né? Humilde para fora e humilde principalmente por dentro também. Bom, gente, está aberto os microfones, tá? Tem alguns comentários que eu até postei aqui para nós, para a gente ver. Algumas questões já foram respondidas, então eu não vou repetir aqui, né? Sobretudo a comparação de humildade com o Sermão da Montanha, pobres de espírito, também acho que já foi respondido, né?
Mas aqui tem uns comentários pelo WhatsApp, ou lá de Portugal, inclusive, tem um comentário da Vilma. Revivemos momentos de extrema humildade. Jesus trouxe uma mensagem totalmente contraditória. A humildade e o serviço são os maiores sinais de poder. A Ana Maria, que ela é oblata também. Eu esqueci de onde você é oblata, Ana Maria. Dá um oi para a gente. O desejo de Deus, segundo o que Cristo nos revelou, sempre foi o que o ser humano se relacionasse como iguais, com amor e principalmente humildade. E é o que a gente está vivendo agora, né? A pandemia trouxe essa necessidade de sermos iguais, de vermos o outro como igual, ajudar o outro, de vivermos a dimensão do Pai Nosso, como família. E tem aqui do Muriel. Muriel é seminarista lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conhecido. Hoje quase não se fala da humildade, e muito se fala da experiência de Deus. Mas, na verdade, os dois conceitos são inseparáveis. Assim, só entendemos corretamente o conceito de experiência de Deus se o pronunciamos no mesmo sentido de humildade. Mas esses aqui que eu achei assim, os mais relevantes, tem vários, muitas visualizações hoje temos no Facebook. Obrigada, gente, por participar. Tá? Tem um abraço aqui para o senhor Dom Alexandre, do Aurélio, ex-Afonso. Um grande abraço. Da Neuza, a Neuza é amiga lá do Mato Grosso do Sul também. Tem muitas visualizações hoje, com a graça de Deus, com a bênção. Hoje chegamos em Portugal. Que gostoso. Que bom, que bom. E é isso. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente falou sobre o termo muito pouco, né? Deveríamos estar conversando sobre humildade. Uhum. Mas tem vários, principalmente por causa de Cassiano, né? Nós estamos vendo que humildade, para que a gente possa ver mesmo, compreender o contexto, né? Quer dizer, humildade é contexto, mentalidade, contexto. O termo é muito delicado. Eu mesmo fico me perguntando, mas nossa, mas que ousadia da minha parte estar aqui conversando com vocês sobre humildade. Eu não sou exemplo disso. E o termo não é agradável nem de ouvir até hoje. Não é só a questão do contexto grego, não. Sobre isso, o Aurélio, né, o nosso Dom Afonso, saberia falar muito, muito, muito melhor. Ele tem uma cultura muito grande desse contexto, dessa espiritualidade. Mas a questão é que nós estamos falando da nossa vida aqui. Nós não estamos falando simplesmente de regras monásticas, mas principalmente nesse contexto de regras monásticas, de como ser um monge, uma monja melhor, né? É inevitável que, né, alguém fale sobre o assunto nesse contexto, né, com sabedoria. A pessoa que está realmente em contato com uma intimidade, que está buscando intimidade com Deus, nesse caminho de busca, o Espírito, a graça de Deus, com certeza vai inspirar que a gente chegue a essas conclusões. Não estou querendo dizer, essa é a melhor interpretação. Não, a gente passa por aí. Mas, enfim, nós falamos muito pouco sobre o termo, mas
a gente fala sobre o contexto para que a gente possa criar possibilidade de mudar o nosso coração. E para isso a gente precisa uns dos outros. Mesmo quando a gente se sente sozinho, é muito importante que a gente esteja próximo dos outros, né? Dando espaço para as pessoas passar a sua fase, mas sabendo, crendo, acreditando que é uma fase e que nós precisamos uns dos outros. No fundo, a gente está falando disso, a gente volta a falar disso. Não é sobre humildade em si, que na realidade pode beirar a orgulho, né? Que é o grande mal desse meio, né? Da busca da vida espiritual, né? A gente sempre está ali, o fio da navalha, né? De cair para o lado do orgulho espiritual. É a grande luta dos monges. Por isso que essa doutrina, ela é madura nesse sentido. E importante a gente ver como a Sagrada Escritura fazer essas leituras assim com o coração mesmo. São os grandes poetas da nossa literatura espiritual. A gente deve sempre entrar em contato. Por isso que é importante que cada um de nós possa ler o conteúdo, né? Faça a sua leitura. Eu coloquei algumas coisas ali naquele blogzinho, mas com certeza dali vocês vão para os textos que vocês tiverem assim completos, né? Com certeza estão disponíveis na internet, inclusive o original, né? Latino, né? As versões gregas, né? Na época também corriam dessa obra. Dom Alexandre, que é irmão Bento Oblato de Varginha, Maurício. Mais uma vez, sempre bom ouvi-lo. E quando o senhor fala da compulsão do coração, me faz lembrar a oração exicasta, né? Onde a fonte é São Paulo, nós devemos orar sem cessar. E na oração exicasta tem um conteúdo fantástico da humildade. Senhor, né, Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim que sou pecador. É esse reconhecimento, né, que o monge, o oblato, todo cristão precisa reconhecer, né? Um grande conteúdo da humildade, reconhecer-se pecador, reconhecer a grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, reconhecer-se pecador, frágil, mas que, com a graça de Deus, a gente pode caminhar. Me fez lembrar muito bem a oração exicasta. Essas são as nossas raízes, né? Inevitavelmente a gente faz essas ligações que vão aparecer de maneira mais específicas em outras fases da história da espiritualidade cristã, né? Principalmente a espiritualidade oriental, né? Então, tudo isso, né, a gente está mexendo com essas raízes, né? E como elas podem tomar, né, formas específicas, né? E serem saudáveis para hoje também. Tem vários desses livros. Aliás, foi através da literatura exicasta que eu que eu conheci a vida monástica. Eu já lia esses textos, estavam disponíveis na sua primeira edição, quando eu era muito jovem, etc. Eu achava bonito, né?
como muito jovem, né, sem muita maturidade, eu acabei indo para o mosteiro, né, 30 anos atrás, pela primeira vez, e depois acabei entrando em contato com esse material. Falei, nossa, mas eu já tinha lido isso antes. Assim, de maneira mais como parte da formação e vendo que estamos entrando em contato com as nossas raízes, né? Agora, o interessante é que, depois de tanto tempo, a gente ter a possibilidade, né, de conversar com esses dados da nossa expressão de fé, que são tão atuais, né? Então, eu sou uma pessoa diferente hoje, de 30 anos atrás, completamente diferente. As minhas intenções, o meu coração é bem diferente. Mas essas são as mesmas raízes que a gente lê, relê, né? Enfim, falando da minha experiência pessoal. Mas por isso que é importante a gente entrar em contato com o texto, né? Não só, claro, a gente vai ler comentários, ouvir comentários, mas assim, é a minha opinião, né? Eu estou conversando aqui com vocês. Vocês podem ter a sua outra opinião, mas é importante que vocês tenham contato com os textos, né, e possam ver a beleza e a delicadeza disso tudo. Quem sabe mais tarde a gente vai reler, né, com uma outra perspectiva. Enfim. Que bom. Obrigada, irmão Bento, pela participação. Mineiro, né? De Minas Gerais. Que bom. Varginha, Pé de Machado. Meu vizinho lá, conterrâneo. Esses mineiros são bons, né? São igual os baianos, né? Um amigo meu disse que baiano não nasce, estreia. Então, é conhecido nosso, Rodolfo Pamplona, da nossa área jurídica, né? Estamos também na Guatemala hoje, com Mariângela José Francisco, e ela tem acompanhado as nossas lives, e eu até colei aqui nos comentários, ela disse, é tão bom este momento de escuta, de conhecimento, dá um ânimo de qualidade na vida da gente. Muito obrigada. Que bom, nós que agradecemos, né, a paciência dela, por nos acompanhar todos os domingos, e é essa forma que a gente tem hoje, modernamente, na atualidade, de levar o amor de Deus até as pessoas, né, de partilhar um pouquinho dessa espiritualidade beneditina. Irmã, tem algo para dizer para nós? Quero agradecer, né, mais uma vez o Dom Alexandre por esse momento tão profundo, né, de estudo, de partilha, e que realmente essa leitura, né, com Cassiano, a gente vai vendo que São Bento ele se inspirou muito, né, em Cassiano e as raízes mesmo. A gente tem o conhecimento das nossas raízes, né, muito bom. E agradeço muito por essa oportunidade, né, de nos estar dando esse conhecimento, essa partilha para a gente. E eu penso que é muito enriquecedor para nós, né, para a nossa vida espiritual, para o nosso conhecimento, e realmente deixar que Deus realmente nos ajude a transformar a nossa mentalidade, né, como ele dizia, né, que a humildade, essa transformação de mentalidade, realmente a gente consegue no dia a dia fazer essa transformação realmente de vida, né, não é só um momento, mas é a vida toda que deve ser transformada, né? Então, que realmente o Senhor nos ilumine para que a gente possa caminhar mais próximo dessa humildade, né? Se aproximar um pouco mais dessa humildade através do conhecimento, né? E que a gente realmente consiga fazer essa transformação. E agradeço muito essa linda
colocação, né? Partilha com a gente e todos que estiveram com a gente participando também. Pois é. Toninho, você está aí? Eu gostaria que o Toninho fizesse a oração final para a gente. Eu estou, mas não estou preparado. Não? Não. Irmão Bento, faz a oração final para a gente, então. Diante de tanta partilha, que a gente possa, de fato, ter um coração humilde, transformado pela graça de Deus. Neste domingo da Divina Misericórdia, que nosso Senhor nos ajude, como cristãos, como oblatos, como monges, que nós possamos, de fato, encontrar alívio e sustento no lado de Cristo, do lado que jorrou sangue e água. Que essa graça, de fato, aconteça na nossa vida, para que possamos levar a mensagem do Cristo ressuscitado a todos quantos precisam, neste momento, dessa graça. Estamos vivendo dias muito pesados, que o Senhor possa sustentar a nossa vida. E isso nós pedimos por intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Monges, rogai por nós. Nosso Pai São Bento, rogai por nós. Muito obrigada, irmão Bento. Mais uma vez, nós agradecemos a participação de todos aqui com a gente no Zoom, também os que nos acompanham pelas redes sociais. Compartilhem essas lives com seus contatos, assim nós estaremos evangelizando juntos, levando um pouquinho desse amor, dessa humildade, desse conhecimento aos outros irmãos. Dom Alexandre, mais uma vez, obrigada, que Deus o abençoe, que São Bento interceda pelo Senhor, por todos nós. E como beneditinos, benediste. Boa noite para todos. Até o próximo domingo, às 8h30, às 20h30, com a parte 3 do estudo da regra de São Bento, do capítulo 7. Benediste. Até mais. Até. Tchau, tchau.